Vamos dar início à resolução da prova de Física do Vestibular de Medicina da Souza Marques do ano de 2015. Vamos fazer agora a questão 21. O que o enunciado dessa questão fala? As cidades A e B estão unidas por uma estrada de 80 km de comprimento. Usando uma moto, Guilherme sai da cidade A e vai buscar Pedro na cidade B para levá-lo à cidade A. No instante em que Guilherme sai de A, Pedro começa a caminhar em direção a esta cidade. Dessa forma, eles se encontram em um ponto da estrada e dali, Guilherme retorna para a cidade de onde partiu, agora com Pedro na garupa. Suponha que, tanto na viagem de ida quanto na de volta, o módulo da velocidade escalar média da moto tenha sido 75 km por hora. Suponha ainda que o módulo da velocidade escalar média de Pedro, desde que saiu de B até encontrar Guilherme, tenha sido 5 km por hora. Desprezando o tempo gasto para Pedro subir na garupa da moto, o intervalo de tempo gasto por Guilherme, desde que saiu de A até o seu retorno a essa cidade com Pedro foi D. Letra A, 2 horas e 30 minutos. Letra B, 2 horas e 15 minutos. Letra C, 2 horas. Letra D, 1 hora e 45 minutos. Letra E, 1 hora e 30 minutos. Vamos entender o que o enunciado informou. Guilherme está numa cidade A e vai em direção à cidade B, com o intuito de buscar o Pedro. O Guilherme saiu da cidade A montado numa moto com uma velocidade constante de 75 km por hora. Pedro saiu da cidade B em direção à cidade A com a velocidade constante de 5 km por hora. Eles vão se encontrar em um ponto qualquer, que eu chamei de C. Nesse momento desse encontro, Pedro vai subir na moto e vai voltar com o Guilherme com a velocidade de 75 km por hora para a cidade A. E a distância entre a cidade A e a cidade B, ele informou que é de 80 km por hora. E está pedindo o tempo que o Guilherme vai levar de A até esse ponto, que eu chamei de C, e de C até A. Então, a gente está querendo determinar o tempo que ele vai levar de A para C e de C para A. Tudo bem? Vem comigo, olha só. Como as velocidades são constantes, trata-se de um movimento retilíneo uniforme, onde a equação horária é o sorvete. S é igual a S0 mais VT. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Aí o que eu fiz? Tomando a origem aqui no ponto A e no ponto B como posição final, o que a gente observa? Quando eu for escrever a equação do Guilherme, a posição inicial dele é 0. A velocidade é 75 km por hora, então vai ficar S do Guilherme vai ser igual a 0 mais 75t. Eu chamei essa equação de 1. Beleza. A equação horária do Pedro. A posição inicial dele é 80 km. A velocidade dele é 5. Então a equação horária vai ficar S de Pedro ficar igual a 80, que é a posição inicial, menos 5t. Silvio, por que menos? Ele está indo no sentido contrário, observa. A posição original foi aqui. Então, chamei isso de equação 2. Igualando a equação 1 com a equação 2, ou seja, a equação do Guilherme sendo igual à equação do Pedro, 75t é igual a 80 menos 5t. Passando menos 5t para o lado esquerdo, 75 com 5 vai dar 80t. Que é igual a 80. 80 por 80 vai dar 1. Então, o tempo de encontro entre o Guilherme e o Pedro foi de 1 hora. Em outras palavras, o tempo que ele levou de A até C foi de 1 hora. Se o tempo de ida foi de 1 hora, o tempo de volta também vai ser 1 hora. Por quê? Porque a velocidade é constante. Observa? Então, se o tempo de ida é 1 hora e o tempo de volta é 1 hora, nós temos que o tempo total é igual a quanto? É igual a 2 horas, que nos dá como gabarito letra C de casa. Antes de resolver a questão 22, deixa eu chamar sua atenção numa coisa aqui. Toda vez que você quiser encontrar um tempo de encontro, né, de dois móveis, de duas pessoas, de duas partículas, de dois corpos, você vai ter que escrever a equação 1 e a equação 2 e igualar. Foi o que eu fiz aqui. Eu igualei a equação 1 com a equação 2 porque eu quero encontrar o tempo de encontro. Toda vez que você tiver que encontrar o tempo de encontro, escreve as equações horárias
de cada um deles e iguala, beleza? Vamos para a questão 22.